De Laurentiis, aqui, nosso Esse querido Bruno, Brunão. rapaz. Inclusive, o Bruno, inclusive, tá convidado para vir aqui. O Bruno, ele corre. Se ele vier, eu venho também. E aí, ó, Bruno? Olha, então, ó, tá lá. intimado a vir aqui no Pode Falar, rapaz. Fazer uma dupla, eu e Bruno. Fazer uma dupla aqui, ó. Ele pergunta, Valim, sobre um dirigente se candidatar durante seu mandato como vice-presidente, sei que apoiou o Braz, mas você era contra. Qual a sua opinião sobre? Que inclusive também tem um lance da discussão da emenda aí, né, de quem tiver cargo público, né, eletivo no caso, de não poder se candidatar de não poder ser eleito no Flamengo, né, se candidatar a colocar a voto. Mas ele tá falando especificamente daquela questão do Marcos Braz e aquela emenda também do Walter Monteiro. Teve lá atrás, né? O Márcio Braga era presidente, foi deputado, etc e tal. Assim, a Patrícia Murim também. A Patrícia. O Bruno, eu vou uma questão antes com você. E eu já falei isso aqui rapidamente. Eu sou completamente contra você ter pasta específica para VP. Tá certo? Então, assim, VP não tem que ser VP financeiro, patrimônio, futebol, etc, etc, etc e tal. Não tem que ter. Né? Porque eu acho que se você quer fazer uma estrutura profissional no sentido de governança organizada, não pessoas, né? Porque você pode ter profissionais bons e pode ter profissionais ruins. Mas você quer fazer uma estrutura, você tem que ter lá o tal do figura que se chama CEO, ou diretor-geral, etc e tal. Esse cara é que vai controlar embaixo, né? Então, assim, e no futebol, talvez antecipando alguma pergunta, sou a favor de ter um diretor esportivo. Sim, a gente tem que copiar o que funciona na Europa. Se na Europa é assim, o Brasil tem que ser assim. Contratar um diretor esportivo, porra, foda, bom pra caralho. Sim, vai chegar pro Vitor Pereira. Vitor Pereira, o que tu tá botando Cebolinha na lateral direito? Cara, porra, me explica essa merda aqui que eu não gostei. Então, assim, lá na Europa, diretor esportivo e treinador saem na porrada todo dia, no bom sentido, né? Porque você tem que ter um cara para questionar o treinador. Então, assim, no futebol, né? Antecipei, a tua pergunta era outra, mas já vou chegar lá, né? Então, vamos botar um diretor esportivo que tem lá a equipe toda, o treinador está embaixo dele, o médico, etc, etc e tal. E ele vai responder para o presidente, né? Aliás, eu teria até um CEO do futebol para estar em cima dele, que pode ser o diretor esportivo também. No final das contas, vai responder lá para o conselho, que vai estar o presidente e uns 6 ou 7 vice-presidentes. Então, assim, se você tem um vice-presidente lá, que o cara é político, mas ele não se mete no dia a dia do clube, não vejo tanto problema, tá? Posso até pensar nesse assunto que eu não tinha pensado, mas não vejo tanto problema. Agora, a partir do momento que você tem um vice-presidente, principalmente de futebol, que tem um trabalho danado, né? Porque ele passa lá o dia inteiro, etc e tal, mas tem a política junto, eu acho que essas coisas não deviam acontecer. Né? Na estrutura atual do Flamengo, eu sou contra. Né? Eu acho que cada um... por quê? Na estrutura atual, que funciona. Porque na estrutura atual do Flamengo, que deveria funcionar, o VP de futebol não tinha que estar lá no futebol. Quem tinha que estar lá cuidando era o CEO, que é o Belotti, com o Bruno Spindel, e trazer, de repente, um outro... Né? O Pelaipe, que estava lá, etc e tal. Não é a minha... Você está entendendo, né? Não é a minha estrutura ideal, que eu já falei que era outra. Mas na estrutura hoje, o VP de futebol devia estar lá, junto com os outros VPs, participando da reunião de diretoria. Não devia estar no dia a dia. Quando você não está no dia a dia, eu não vejo grandes problemas disso. Tá? Agora, hoje, como você está no dia a dia, não dá, cara. Não dá porque a importância do Braz no futebol, o envolvimento do Braz no futebol hoje é muito grande. De negociação, de ver problemas que está lá no futebol. Quer dizer, ele tem muito tempo gastando lá e, ao mesmo tempo, ele tem muito tempo que ele tem que gastar lá na Câmara dos Vereadores, etc, etc e tal. E acaba assim, não sei se dá tanta atenção para um ou para outro, não sei como é que é a divisão do tempo dele, né? Então, isso estaria resolvido, Bruno, se você tivesse uma estrutura de um presidente, um vice-presidente, 6 ou 7 vice-presidentes sem pasta específica que iam discutir todos os assuntos do clube. E embaixo você tem um CEO para o clube e um CEO, um diretor esportivo para o futebol, que se reportaria lá ao presidente, se ele quiser botar lá, ou o próprio grupo que tiver lá de vice-presidente, etc e tal. Né? Então, na minha estrutura ideal, não vejo problema.
na estrutura atual, dado o envolvimento intenso que tem, no caso o Braz, ou que teria qualquer um outro vice-presidente, que hoje você tem alguns vice-presidentes que estão lá o dia inteiro, pô. Não é o papel do vice-presidente estar no clube o dia inteiro, né, tomando decisões sem que o CEO saiba. Não pode, cara. Pode, né? Então, se não fosse o Braz, mas fosse um outro vice-presidente deputado que estivesse lá o dia inteiro, né, se intrometendo no dia a dia, também seria contra. Então, assim, não é porque é o Marcos Braz, é porque é um político ou alguém envolvido com a política que se mete, né, desculpe, essa palavra é errada, que se envolve no dia a dia do clube. Eu acho que aí não funciona, você tem funções que não são compatíveis.